bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Edição 471 no ar. E estamos de férias. Onde você está agora, Danilo? Não sei, mas eu certamente não estou gravando. E eu estou aqui falando com vocês, amigos do futuro. Tenho certeza que nesse momento, enquanto vocês ouvem o podcast, todas as guerras foram resolvidas, a fome mundial acabou, vocês já têm vacina contra o câncer. Parabéns para vocês que já são muito felizes. E quantas medalhas de ouro o Brasil tem nas Olimpíadas de Paris? Dúzias. A gente, em teoria, esse vídeo entra no ar dia 8 de agosto. E aí, no YouTube, pelo menos, e dia 9 de manhãzinha no Spotify. Ou no seu agregador de podcast favorito. Exato. Porém, Danilo, dia 8 de agosto é conhecido também como o dia anterior às semifinais olímpicas do basquete. E você acha que existe uma chance de, na verdade, essa nossa gravação entrar no ar na outra semana, porque a gente veio aqui correndo, destrambelhado, para fazer um preview da semifinal olímpica Brasil versus alguém? Se o Brasil tiver, talvez a gente seja obrigado a considerar isso. E aí... O Brasil acabou de eliminar os Estados Unidos nas quartas de final. A gente vai ter que vir aqui. É claro. Mas a gente tá conjecturando e você, amigo do futuro, já sabe o que aconteceu. Você já sabe aí que o Caboclo deu um tocaço no LeBron no último lance da partida. E aí a gente fez o análise na semana passada e agora você vai saber em que dia vai entrar esse especial Both Things Play Hard, porque é isso que a gente vai gravar hoje. A gente separou inúmeras perguntas que a gente recebeu não só essa semana, mas nos últimos tempos. Fui guardando para ter um bom número para hoje a gente só responder perguntas de diversos assuntos, incluindo o esporte basquetebol. As finais da NBA, mais draft, mais contratações, não foram muito amigáveis para quem gosta só da parte Both Things Play Hard do Bola Presa, porque muitas vezes a gente não teve essa sessão de perguntas e respostas, porque tinha muito assunto para comentar. Não deu para guardar umas perguntas. Eu separei para a gente começar várias de basquete, porque eu sei que não são todos vocês que querem só ouvir do relacionamento dos outros, de jovens senhoras de 29 anos e afins. Eu sei quem você é, que desliga o Both Things Play Hard e só quer a parte de basquete, pelo menos escuta a parte Both Things Play Hard de basquete que teremos hoje. Eu vou responder todas de basquete no começo e depois a gente vai para as outras. Porém, antes a gente tem que fazer um carinha do jabá, que assim, o carinha do jabá difícil de fazer, Danilo. Porque a gente tá de férias. Então, não, paga a gente aí. Pra gente mandar umas coisas gravadas aí pra vocês. Mas você, amigo, que acredita que férias devem ser tiradas, que férias são merecidas pro trabalhador do Brasil e do mundo, por favor, assine o Bola Presa. A gente é um blog, bolapresa.com.br, e se você assina a gente no bolapresa.com.br/assine, você tem acesso a muito conteúdo exclusivo lá na Hotmart. O que quer dizer que a gente pode não estar produzindo nada de pauta quente, mas tem centenas e centenas de textos, vídeos e podcasts especiais com pautas frias para você acompanhar lá e matar um pouco de tempo até a temporada da NBA começar. E você ajuda não só o Bola Presa a existir, mas a gente a tirar nossas primeiras férias reais em muito tempo. A gente conseguiu descansar um pouco em agosto do ano passado, enquanto a gente estava lançando o Escuta Essa. Então, deu mais trabalho do que a gente imaginava, não foram umas férias completas. Não foi exatamente descanso, dessa vez a gente está deixando tudo já gravadinho com antecedência, Escuta Essa também, o que quer dizer que a gente finalmente vai poder descansar em agosto. E para os assinantes, para quem já assina, a gente vai deixar um especial já gravado, deve entrar ou próximo desse podcast ou em breve. E para quem não é assinante, tá aí meio, não sei o que esperar, nas próximas semanas, talvez na próxima já, a gente vai abrir um dos especiais que a gente já gravou no passado recente e colocar aqui no feed para todo mundo ver como é que é. Isso, para você conhecer como são os podcasts especiais, mais de uma centena deles, incluindo um podcast mensal de Both Things Play Hard, em que a gente responde só as perguntas dos assinantes. E aí tem sempre um outro podcast temático, então você vai poder experimentar um deles aí em breve. Exato. Então nas próximas semanas tem especial para quem é assinante, tem especial velho que vai ser novo para quem não é assinante. E seja você assinante ou não, uma coisa que a gente queria também para essas férias, sugestões. Você não assina o Bola Presa porque vocês não fazem isso. O que é isso?
Ou você já assina, mas você sente falta de alguma coisa X. O que é a coisa X? Porque quando a gente voltar das férias, em setembro, a gente vai decidir o que a gente vai fazer para os assinantes na próxima temporada. Então é uma boa hora para você dar sugestões, palpites e afins sobre o que você espera do Bola Presa Premium. Não chama Perfeito. Bola Presa Premium. Né? Não, mas nos nossos corações ainda pode bem. chamar. Mas é isso, a gente quer reformular um pouco como é o conteúdo que a gente entrega para os nossos assinantes. A gente vai conversar disso em breve. Então, mandem as suas mensagens, as suas sugestões, elas serão muito bem-vindas. Eu vou esperar o Danilo chegar na praia e vou mandar um áudio para ele. Vamos fazer um call agora, Danilo, para discutir o Bola Presa Premium? Você pode fazer um briefing? Aí o Danilo me bloqueia e só desbloqueia em setembro. E só em setembro. Em agosto eu pretendo não existir. Vamos pro Both Things Play Hard? Bora! Então a primeira mensagem é do Falcão dos Pampas. Bonito. Bonito. Olá, dupla D&D da podosfera basqueteboleira brasileira. Tudo certo? Tudo certo. Gosto da NBA, embora tenha dificuldades de acompanhar por conta do fuso horário. Atrapalha mesmo. E depende da época do ano também, muda. Tem horário de verão lá nos Estados Unidos. Às vezes fica complicado. Então eu queria fazer uma pergunta em relação a questões financeiras da NBA. Manda. Como seria a liga se o teto salarial não existisse e os times pudessem pagar aos seus jogadores o quanto quisessem, dentro do que são capazes de arrecadar, como é o fair play financeiro da UEFA, que é no futebol europeu é assim. Você não pode gastar mais do que você tem. É Isso. É um jeito que eles estão tentando fazer. Pelo jeito não dá tão certo, assim, não acompanham tão de perto. Mas não é porque você tem um dono com dinheiro infinito que você pode gastar esse dinheiro infinito do dono. Você tem que mostrar o quanto você faturou como clube nos últimos anos. Ah, não pode ser o dinheiro do bolso de alguém. Para justificar de onde veio esse dinheiro. Entendi. Bom, é para impedir lavagem de dinheiro, certamente. Então, é para isso. Funciona? Aí são outros 500. Perfeito. Aí ele pergunta, Lakers e Celtics iam se revezar como vencedores todos os anos? Os donos das franquias seriam menos ricos? Qual a vantagem do teto salarial e não ser para os donos da franquia? Obrigado por lerem a mensagem. Vida longa, bola presa. Valeu. Existe um estudo que mede a quantidade de dinheiro gasto pelos times com as chances que você tem de ganhar um título por temporada. E a relação existe e é positiva. Em geral, quanto mais você gasta, melhores suas chances de ser campeão. Acontece do time que mais gasta na temporada ser um dos piores. Acontece. Mas, assim, pelos números, pela planilha, você amplia suas chances de vitória para cada dólar gasto. É legal que nos esportes americanos, nessa questão de teto salarial, tudo isso é um bom parâmetro para a gente medir isso aí. E é legal que os três principais ligas são com regras diferentes, né? Então, se eu não me engano, a NFL tem um teto salarial que eles chamam de rígido, né? O hard cap. Então, você não pode passar disso aqui, você tem isso para gastar. A NBA tem um teto maleável. É flexível. Você pode passar, mas aí você tem punições se passar muito e etc. A gente comentou sobre isso no podcast passado, que não é o passado, é o 467, 8. Um podcast passado aí, porque a NBA tem várias regras que permitem que o time mantenha o jogador que eles já têm. E eles podem ultrapassar o teto salarial para manter o jogador. E o beisebol é terra de ninguém. Dá o dinheiro que você quiser. O contrato de 12 anos por 100 bilhões de dinheiro espacial, tá bom, tá feito aí, faz o que você quiser. O que explica, por exemplo, a revolução estatística do basquete que surgiu no beisebol. Porque no beisebol era questão de sobrevivência. Os times que estão em mercados pequenos, que arrecadam menos dinheiro, não vão contratar grandes jogadores e você não vai ser campeão. Você tem que comer pelas beiradas, você tem que descobrir jogadores que são muito bons estatisticamente que ninguém percebeu. E mesmo assim, não rolou título. Não rolou título. O beisebol também, ele é uma das provas desse dado que você falou. Geralmente quem gasta mais se dá melhor. Né? E que aí você tem, sei lá, 10 times que gastam bastante, aí você tem que ser competente no jeito que você gasta. Isso não impede, mas facilita bastante. Se você assistiu Moneyball ou leu o livro do Moneyball que conta a história dessa revolução no beisebol, é isso. O Oakland A's estava perdendo jogadores que tinham se destacado lá porque times mais ricos iam contratar. Uhum. E eles ficam meio, bom, vai ser esse ciclo para sempre?
A gente vai lá, descobre alguém, acha alguém, aí chega alguém mais rico e leva embora, a gente não consegue renovar contrato. E o caminho que eles encontram é esse, a gente tem que descobrir nas beiradas aí. A gente tem que ver qualidade onde ninguém tá vendo, contratar sim, faturar sim, e quando o cara for embora, a gente vai lá e encontra outro. E eles tiveram muito sucesso assim, mas não chegaram a ser campeões. Por quê? O que aconteceu? Os outros times começaram a fazer também, Só que com mais dinheiro. claro. Então nós dois reconhecemos que esse cara aqui desconhecido é muito bom. E eu pago mais. E a grande sacada da NBA é entender que ter meia dúzia de times muito ricos vendo quem é campeão pode ser bom para esses times ricos, mas não é bom para a NBA como liga, não é bom para a NBA como marca. A grande sacada é, se a gente fortalecer a liga, as pessoas vão assistir independente de alguns times serem maiores do que os outros. Mas para você fazer isso, todos os times precisam ter oportunidades iguais. Daí vem o teto salarial. É. Embora, voltando para o futebol, a gente tem exemplos de que o campeonato espanhol está aí faturando bastante dinheiro todo ano e todo mundo assiste e são 2 times que têm chance de título. Ah, mas não são sempre os 2, aí você lembra, contando nos dedos. Teve uma vez lá em 2006 Que teve um terceiro time. Mas falou, pô, tá bom. Aí é histórico quando acontece. Não, porque o Leicester ganhou o campeonato inglês. Pois é, você lembra de cabeça. De tão bizarro que é um time que não tá naquele topo. E esses times estão aí, o mundo inteiro assiste. A liga ganha dinheiro, outros clubes existem. Não é assim que o mundo não aceitaria. Mas não é o que a NBA quer para si. A Não. NBA se enxerga como um todo. Né? E eu entendo como uma solução muito melhor. É uma liga muito mais legal, muito mais interessante, muito mais divertida. Eu acho legal que a gente acompanha a NBA há tanto tempo que a gente já viu todos os times serem bons e todos os times serem ruins. E muitos times diferentes serem campeões. Demorou pra gente ver o Spurs ser ruim, mas foi ruim. Foram poucas vezes que a gente viu o Sacramento e o Detroit serem bons, mas já foram muitos. A gente já viu o Detroit ser campeão e o Sacramento chegar em final de conferência. Aí depois os caras passam 20 anos, sim, mas é incompetência. Não é porque não tem dinheiro. Não é porque é um mercado pequeno. Né? Agora, como seria a NBA? Então, ele pergunta se tivesse um fair play financeiro, ou seja, ele está querendo que os bilionários não consigam colocar o dinheiro deles no jogo. Então, mas aí vem só de arrecadação. E aí o que vale é o tamanho do mercado. Porque aí o que a NBA faz é dividir o dinheiro de maneira igual para venda de camiseta de todos os times, para contrato televisivo. Se não tivesse isso, né? Porque acho que o modelo dele deixa implícito que isso não acontece. Teria que ter essa conversa. Os bilhões aí que as TVs vão pagar pelos direitos terão que ser para as equipes. Iriam para quem? Iriam para quem? E aí, Knicks e Lakers, principalmente, teriam muito mais dinheiro que os outros. São mercados muito maiores, vendem mais ingresso, vendem mais camiseta, as televisões pagam mais pelos direitos televisivos. Aí eu só ver as maiores cidades dos Estados Unidos. Então, é Los Angeles, é Nova York, é Chicago. Pega a listinha aí na Wikipedia e vai ser os times que provavelmente vão conseguir arrecadar mais dinheiro. É que tem uma característica dos Estados Unidos que a gente às vezes fica meio confuso em comparação com o Brasil. Porque o Brasil tem um monte de grandes cidades e um monte de cidade grudada na outra. Os Estados Unidos tem algumas poucas grandes cidades e um monte de cidades minúsculas. Algumas cidades que têm times da NBA são cidades bem pequenas. Cidades médias e cidades pequenas, se você pegar pelo tamanho da população. E eles não teriam chance não sei nenhuma. como eles iam se virar. Teria que ver como ia vir o dinheiro de fora. Tipo, eles terem muita torcida no exterior, ia se converter em dinheiro como? Ia ter time, o Orlando Magic ia vir pro Brasil vender direitos dos jogos sozinho aqui. Ia ter uma TV que só passa Orlando Magic. Ia ser um esquema. E como os times, igual é aqui no Brasileirão, os times se engalfinhando para descobrir como eles vão vender direitos de televisão, que é a maior fonte de renda ainda no esporte. Com certeza. Porque desde os anos 80, pelo menos, a maior parte dos esportes, quem banca é a televisão. Porque é onde está a maior audiência, né? Óbvio. O mundo está mudando, internet, streaming, blá, 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 ainda é a televisão que mais dá dinheiro para os esportes existirem. Acho que isso ia direcionar muito, mas na prática, as maiores cidades
maiores públicos iam... Jogadores mais caros, melhores jogadores, mais títulos. É. Essa é a relação. Agora, se os bilionários conseguissem um jeito, igual fazem na Europa, às vezes, de driblar essas regras e injetar uma grana, aí é serrinha de bilionário. É porque, no fundo, todo dono de NBA é bilionário. E o que eu acho que ia ser mais curioso é que a gente tem esse negócio que você comentou de relação direta entre gastar mais e ter mais chances de título. Na NBA, existe uma correlação grande também das estrelas, né? Se você tem um All-Star, se você tem um cara que tá sempre nesses times All-NBA, você tem mais chance de ser campeão. É um esporte, o basquete, muito conduzido por você ter o melhor atleta. Que contratos iam ser esses? Porque as regras salariais da NBA não são só um teto pro time gastar como um todo, são um teto para os contratos individuais. Esse cara, nessa situação, ele pode receber 30% do teto salarial. Você não consegue oferecer mais. E aí começam a ter as exceções, não pode ser 35%. Se você estiver renovando isso, é super máximo para cá, é super máximo para lá. E se não tem essas regras? Quanto que o LeBron ia ganhar? O LeBron no auge dele lá, 2015, 16. Dinheiro infinito. É um cara que te garante uma vaga na final da NBA. Foi assim durante uma década. E O que iam pagar pra esse cara? E líder em venda de camisetas e audiência. O quanto você ia poder cobrar nos direitos de TV, nas redes regionais, nas redes internacionais, nas redes nacionais de TV. Claro. Iam dar uns contratos assim que a gente... Exorbitante. Nossa, não consigo imaginar, não consigo imaginar um valor. E claro que ia ter alguém pagando um contrato completamente exorbitante para algum jogador que em 2 anos não ia mais conseguir estar em quadro. Ah, sim. E aí o time ia ficar completamente quebrado e destruído. Porque no fundo essas regras salariais, elas também protegem os times de fazer burradas muito grandes. Os donos se preocupam com isso, né? Quando eles negociam essas regras. Vamos nos proteger de nós mesmos. Exato. As regras de não pode trocar escolha de draft em ano consecutivo é porque tinha time que trocava 5 escolhas de draft seguidas, dava errado e ficava 5 anos sem escolher no draft, não tinha reformulação, era um desastre. Então agora você tem que ir ano sim, ano não, ano sim, ano não, ano sim, ano não. Que lição bonita aí. O pessoal às vezes fica se debatendo contra qualquer regrinha, porque eu quero ser 100% livre. Às vezes a regra está impedindo você de destruir você mesmo. É engraçado que são eles mesmos que criam as regras, né? É tipo, não, eu vou bloquear meu cartão nesse limite, porque senão eu vou gastar demais. Exatamente. Eu vou bloquear meu celular, senão eu passo o dia no Twitter. Aí o Twitter vai bloquear, não, já foi, não vai entrar mais. Mas quem criou essa regra? Você mesmo, quando você teve um segundo de lucidez. Perfeito. Então o teto salarial tem essa também, dessas regras de dar lucidez para a própria liga, para ficar um negócio meio maluco. Porque são caras competitivos, não só os jogadores. Competitivos e bilionários, que é uma competição péssima. É péssimo. É uma combinação péssima. E eles vão querer dar um jeito. E vão querer compensar um erro gastando o dobro. Claro. E vai ser um desastre. Bom, mas o LeBron ia ficar mais rico do que já é. Mas o ponto é, não precisa. Próxima pergunta. Manda. É do Wesley Johnson versus James Harden. Você lembra de quando o Harden derrubou Wesley Johnson? Com o quê? Com o drible? Com o drible, e ficou olhando para ele 10 minutos, e ele desistiu de levantar, e o Harden respirou, olhou. Eu lembro, mas não lembrava que era o Wesley Johnson. Boa tarde, dupla D&D do Escuta Essa, tudo bem? Tudo bom? Escuta Essa é o carro principal, segundo o amigo ouvinte. É o D&D do Escuta Essa. Acho que ele gosta mais de Escuta Essa que do Bola Presa. Tudo bem, tô aceitando. Para mim é elogio também. Ouçam Escuta Essa. Todas as quartas-feiras do Spotify no seu criador de podcast favorito. Minha dúvida é sobre os ankle breakers, os drible, na NBA. O ankle breakers é aquele drible mesmo, que você quebra tornozelos, como diz o termo. Né? Você tá tentando ir para um lado e aí você subitamente tenta ir para o outro, teu tornozelo não dá conta e você tomba. Ele continua. Nunca joguei basquete, sendo eu um anão de 1,66, mas ainda gosto de acompanhar a liga. Dito isso, nunca entendi muito bem o conceito de um jogador ter sua base tão desconcertada com uma mudança de direção que ele é obrigado a cair no chão ou tropeçar. No futebol, esporte que já joguei muitas vezes na vida, isso é bem raro de acontecer.
O que faz os ankle breakers serem tão relativamente comuns no basquete? É o fato de o defensor ter que acompanhar com toda a velocidade e que pode o primeiro passo do jogador de ataque, caso contrário... Não entendi o que ele falou. Aí tem que acompanhar com toda a velocidade o que pode o primeiro passo do jogador de ataque, ou caso contrário ele fique para trás? É o fato de que é mais fácil mudar de direção no basquete que no futebol? Com certeza. Isso é comum em níveis mais amadores, ligas menores do que é na NBA? Obrigado, vida longa, bola presa e ao escuta esse. Valeu? Eu acho que não é tão comum entre amadores completos, porque exige algum grau de explosão e habilidade para você mudar de direção e algum grau de comprometimento defensivo para você estar tentando ir para uma direção e aí de repente o adversário corta para outra. É isso que eu ia falar. Eu acho que o mais importante que a gente não vê no basquete aí da esquina é esse nível de comprometimento da defesa. Porque ela tá tentando impedir um jogador de ir para a esquerda. E aí você tem que acelerar o máximo possível para a esquerda quando o teu adversário acelera. Se o adversário freia, ou se ele vira para a direita, muitas vezes você perde o equilíbrio, porque você tem que frear junto e mudar o seu ponto de gravidade. Você tá tentando meio que adivinhar, ou não só adivinhar, ler o que o adversário tá fazendo para chegar num ponto da quadra antes dele. Então você tem que. E se o adversário é muito rápido, e nesse nível de basquete é muito rápido, muito habilidoso, você tem que igualar essa intensidade. Então o Harden tá vindo com tudo para ir para sua esquerda, você tem que ir lá com tudo. E aí o Harden de repente muda de lado, porque ele é habilidoso. Só que o Harden sabia que ele ia mudar de lado. Ele tá mais preparado para mudar o corpo dele de direção. Você não. E aí ou você não freia, e aí você vai para longe, continua indo para a esquerda quando vai para a direita, ou você tenta mudar de direção de repente, em alguns ângulos e algumas intensidades você vai cair. E às vezes você perde o equilíbrio. E aí, comparando com o futebol, que eu entendo que no futebol isso não acontece, eu acho que às vezes até rola. Eu acho que no futebol acontece mais o deixar o cara no chão, o cara tá indo pro chão já. Ele tá indo pro chão para dar um carrinho, para impedir que você passe de algum jeito. Você vai pro outro lado e contorna. E aí você chega antes, dá o tapa na bola antes, você deixou o cara no chão, mas ele meio que. Não é que ele caiu de tão desconcertante que foi o drible. Mas acho que tem uma questão de como os esportes funcionam. Porque no futebol você também pode acelerar. Você pode estar parado na frente do defensor e acelerar contra ele. O que não é fácil de fazer no futebol é frear. Porque a bola tá caminhando junto com o jogador. E a bola não tá presa na mão dele, né? Não, a bola tá rolando. Justamente. Né? Então, se o jogador ofensivo freia, ele precisa dar um jeito de frear a bola junto para depois mudar de direção. Como a bola do basquete tá sempre na mão do jogador, essa freada é instantânea, junto com o corpo. E acho que no basquete, mais vezes, ainda mais onde esses dribles acontecem, tem um perigo maior, né? Então no futebol, às vezes o cara passa pelo defensor, dá uma finta, o defensor corre para trás. Tem cobertura. Tirando quando você é o último homem dentro da área, você tem o campo inteiro para correr, se recuperar. No basquete, esses lances acontecem do garrafão para frente. Aí. Claro. Você tem que ficar na frente do cara, senão a bandeja toma cesta. Fora que tem o recurso da falta, né? No futebol, se você vai ser batido num drible, você pode ir físico e tentar parar isso faltosamente. Encosta o braço, puxa um pouco, marcou a falta, marcou. Tudo bem, não tem limite de faltas, né? Na NBA tem, e isso é uma questão. E se for no meio campo, por exemplo, faz uma falta. Claro. Geralmente não tem nenhuma consequência. Basquete pune muito a falta. A falta é uma coisa muito ruim de cometer. Mas eu acho que essa questão da velocidade, da intensidade, do comprometimento que explica que em níveis mais altos acontece mais. O cara tá se entregando na defesa. É que eu acho que tem um sweet spot, assim, tem um ponto ideal que não é assim os profissionais da NBA e não são os amadores jogando no parque. Tem um lugar ali no meio que acontece bastante. Que são os defensores pouco técnicos, mas muito intensos. O cara quer igualar a velocidade, a intensidade, mas não tem a técnica que às vezes um jogador da NBA tem para se manter de pé marcando um adversário. Então, se você vê assim, jogadores muito bons de pelada, assim, joga uma pelada de alto nível, tem vários desses por jogo.
Mas amadores não e os profissionais às vezes. É. Mas é legal quando acontece. É legal, legal. Mas é tipo tomar enterrada na cara. É assim, é difícil até explicar para um leigo, porque tem todo um caráter de humilhação envolvido. Por algum motivo a gente culturalmente vê como humilhante tomar uma enterrada na cara ou sofrer um drible em que você cai no chão. E aí todo mundo grita e levanta e no futebol invade a quadra. Oh! Né? Você fala, oh. É difícil explicar, porque, tipo, bom, ok, uma pessoa deu um drible, outra pessoa não foi capaz de responder direito ao drible. Por que isso é humilhante, né? É uma coisa que foi sendo construída ao longo de décadas do esporte. Às vezes é muito difícil explicar para o seu namorado, namorada, vizinho, tio, uma coisa que é tão óbvia para quem acompanha esporte, né? Por que esse cara está humilhado? Mas tem também gente que não acompanha, que é leigo, que você não precisa explicar. Você vê um cara caindo no chão e fala, uau, que incrível. Gostei né? desse negócio. Pode aí. ser. Mas o que eu falo que é parecido com a enterrada na cara é que o cara que toma a enterrada na cara, ele tentou ir pro toco. E tomou na cabeça. Isso. O cara que cai no chão, ele tentou defender. É por isso que ele cai, inclusive. Tem vários lances aí, na NBA mesmo, que o defensor tá meio preguiçoso, cansado, desinteressado, focado em outra coisa. Ele nunca vai cair, não vai tomar um ankle breaker. Ele é um cone. O defensor, o atacante passa direto por ele e faz a bandeja. Ele nunca vai cair no chão. Claro. Nunca vai cair no chão. Você tem que estar muito comprometido com a defesa para cair no chão. Tá tentando acompanhar uma sequência de dribles, é difícil. O que acaba criando esse paradoxo, né? Porque, em geral, quem é mais humilhado na defesa é quem é melhor defensor. Se você tá aí numa disputa de streetball na rua e não quer ser humilhado com drible, só não marca. Não se importa. Não marca. É isso. Quanto pior defensor você é, menos humilhado você é defensivamente. Olha, é uma lição pra vida. Não, só lições incríveis hoje. Falando em defesa, a próxima pergunta é do novo Drew Holiday do Spurs, a.k.a. Stephen Castle. O novato que eles pegaram na 4ª posição. Nosso amigo chama ele de o novo Drew Holiday. Tudo bem. Por mim, tudo bem. Essa é a hora de sonhar, né? Ele nem estreou na NBA ainda, só jogou Summer League. Né? Quando machucou ainda. Quando teu presente é só um pacote com um laço bonito, ele pode ser qualquer coisa. Você imagina que lá dentro tem Nintendo 64. Nintendo 64! Fala, dupla da bola, beleza? Beleza. Gostaria da visão de vocês a respeito de algo que me veio à mente nesse período de draft. Ele mandou a pergunta um tempo atrás, claro. Como é feita a formação de um mau defensor no basquete? O que faz uma criança / adolescente no seu processo de desenvolvimento para ser um atleta profissional não desejar adquirir atributos defensivos? Existe algum prejuízo na carreira que o jogador possa ter nesse processo? Não seria razoável se preparar nesse sentido para no futuro não ter análises que prejudiquem sua imagem em relação a alguma parte do seu jogo? É isso, gostaria de ouvir a visão de vocês sobre o tema e vida longa aos defensores do Bola Presa. Valeu. Eu tenho uma analogia perfeita para essa pergunta. Academia. Tem dia de braço e dia de perna? E não tem aquela história que os marombas sempre pulam o dia de perna? Uhum. Assim, as duas coisas são importantes para a sua saúde, para o seu físico. O pessoal tradicionalmente acha mais legal malhar braço, porque o benefício físico é mais aparente, você acha mais bonito. Você acha mais bonito, você acha mais divertido, você sofre menos e aí você vai pulando o dia de perna. É só isso. Você tem um tempo limitado na sua vida. Não dá para treinar tudo com o mesmo grau de intensidade. Você tem algumas horas de treino, você pode usar todas elas para treinar arremesso, ou você pode gastar algumas delas para ser um defensor, mas treinar menos arremesso. E aí? E tem, acho, também o fator de que não quer dizer que o cara não tentou e não treinou. Às vezes ele não conseguiu. Pode ser também, mas eu acho que deve ser muito comum que só não seja o foco daquele jogador. Eu entendo. Difícil imaginar alguém que começou a querer jogar basquete por causa da defesa. E claro que depois vira uma ambição profissional, mas no começo você joga porque você quer jogar, porque você acha divertido. O esporte funciona assim. E tem uma coisa até do conceito do jogo, porque o objetivo é fazer mais ponto. O defensor, ele é uma negação do jogo, ele tenta impedir que o jogo aconteça.
É um jogo que você pode tomar gosto por isso depois. Isso, é Depois construído. que você já tá jogando, depois que você já treinou seu ataque. Ele é adquirido. No fundo, o defensor é um estraga-prazeres. É a Se função você, dele. se você entra no esporte pelo prazer, você quer fazer cesta. Você vai treinar mais cesta, óbvio. Você vai treinar drible, você vai É. treinar arremesso. Mas eu acho que, especialmente quando a gente fala de nível profissional assim, né? NBA, essas ligas mais importantes, maiores, mais todo mundo- concorridas. Todo mundo treinou tudo. Às vezes o cara chega lá no draft e fala: esse cara não é um bom defensor. Não quer dizer que ele não tentou, não treinou, não se importou, ele achou que ia ter um prejuízo. É um nível muito alto. Às vezes ele é um bom defensor para outros níveis. Na pelada do seu bairro, ele certamente é um melhor defensor vivo. Porque tem isso, né? Essas análises que fazem da época do draft, é tudo ambicionando a NBA. Ó, esse cara arremessa mal. Para alguém que ambiciona ser um jogador da NBA. Claro. Então, ele pode ter treinado a vida inteira, não virou um arremessador bom bastante. E acho que a mesma coisa vale para defesa. Então, não acho que alguém que quer ser um profissional. Se você fizer essa pergunta para todos os jogadores do draft, ninguém vai falar: defesa, tô nem aí. Não, hoje em dia não. Eu sei que é Hoje em dia, importante, eu tô treinando, eu tô me esforçando. Alguns vão se esforçar mais, alguns menos, alguns vão conseguir, alguns não. Perfeito. Igual é com vários outros atributos aí. E É nem igual bola de 3. Bola de 3 é muito importante hoje. Todo mundo treina. Alguns viram bons arremessadores, outros não. Né? E na parte da defesa tem, claro, uma parte física, óbvio, mas também tem uma parte intelectual até, que é um certo entendimento do jogo, um reconhecimento de padrões, uma coisa que a gente na hora pode dizer que até é instintivo, assim, eu percebi, eu senti para que lado o rebote ia ir, ou para que lado o jogador ia cortar. E que na verdade não é instinto, né? É você ter percebido de uma maneira quase inconsciente os padrões que estavam ali em jogo. Já vi jogadas parecidas muitas vezes, sei que deve estar indo para lá. E facilidade de ver padrão e de reconhecer esse tipo de perfil, assim, é até difícil de ensinar. Às vezes tem a ver com outras habilidades que você adquiriu ao longo da sua vida. Muito difícil fazer relação do o que você precisa ensinar um jogador para ele ser capaz de entender isso. E aí tem um monte desses no draft que o pessoal fala, tem a capacidade física de ser um bom defensor, mas não tem QI de basquete. Ou é um bom defensor de mano a mano, porque tipo, você consegue ficar na frente desse outro cara? Né? Consigo. E se vier um corta-luz, o que você faz? E não é só... Ajuda, claro, você estudar a defesa. Ter alguém do seu lado que te explica os movimentos defensivos, os estilos de defesa, mas tem muito que é reconhecimento de padrão. E isso não se ensina. Tem que jogar. Você aprende, mas não se ensina. É o tipo de coisa que você pega jogando, assistindo, relacionando com outras coisas da sua vida. E cada jogador tem sua realidade. Aprender um tipo de coisa ao longo da sua história. Muito difícil saber o que seria necessário ensinar para um atleta, né? Próxima pergunta é do Jaylen Brown de São Bernardo. Opa, somos dois de São Bernardo, só não somos de Jaylen Brown de São Bernardo. Olá, Luiz Inácio e Geraldo Alckmin da podosfera brasileira. Bom? Bom. Não fala isso, não vai ter gente que vai desligar agora. Assim. Mas aqui é de São Bernardo. Luiz Inácio fez carreira lá, o Alckmin não. Alckmin não. Porém, ele tenta compensar isso usando meias muito divertidas. Sou de São Bernardo do Campo, que segundo a Wikipédia é conhecida como a capital do móvel. É verdade. Alcunha que, segundo a própria Wikipédia, abre aspas, carece de fontes. É só ir lá ver os móveis. O Danilo, quando tinha seu time de fantasy na Liga Bola Presa, era o São Bernardo Furniture. Exatamente, era dos móveis de São Bernardo. Talvez não seja oficializado, é isso? Eu preciso ver depois. Eu ainda vou fazer um episódio de escutar sobre capitais. Eu acho que é só porque tem a... Era o que? A Faria Lima, em São Bernardo? Que era uma avenida que tinha 1 milhão de lojas de imóveis, uma do lado da outra. Não, tinha muita coisa de imóveis. Bom, o fato é que a prefeitura se orgulha de ostentar 16 acordos de cidades irmãs, entre elas Havana, Cuba, Marostica na Itália e Chapuri, no Acre. Ele fala como se fosse outro país, o Acre. Talvez seja. Já foi. Já foi, é verdade. Enfim, sou um pós-graduando de Direito Desportivo. Legal. E nos próximos meses espero adquirir o título de especialista, que é muito mais carismático que doutor. É muito mais legal. Mas é um título. Vem um papelzinho escrito assim, parabéns, você é um especialista em Direito Desportivo.
Acho que sim. Legal. Para tanto, estou em fase de projeto do famigerado e temido TCC, sendo que, inspirado ou não pelo conhecido espírito de luta sindical da minha cidade, tratarei de tema relacionado. A ideia é expor o problema da subrepresentação dos interesses de jogadores de futebol pelos sindicatos de atletas no Brasil, usando aspectos do funcionamento da Associação dos Jogadores da NBA como lições que possam inspirar uma possível melhora no nosso cenário. Caramba, ele vai estudar o sindicato dos jogadores da NBA e Para comparar com o falar Brasil. dos atletas de futebol no Brasil. Olha só. Ou Interessante. Ou seja, uma espécie de comparação para buscar os melhores elementos de uma instituição de bastante voz ativa no basquete americano e entender se e como seriam aplicáveis por aqui no futebol. É que assim, é claro que o sindicato dos jogadores na NBA é muito forte, mas isso se deve também a qual é a estrutura da liga. Porque, no fundo, a NBA é um acordo entre o sindicato dos jogadores e os 30 donos. Ela só acontece se há um acordo entre essas partes. Os jogadores não são exatamente a NBA. Eles são como se fosse um grupo à parte que concorda Que aceita essas regras para momentaneamente para poder participar da NBA. Momentaneamente é importante, porque depois eles vão lá e renegociam Isso. tudo a cada X número de anos. Tem isso, né? Um contrato determina a duração dele para eles negociarem mais uma vez. E aí, contra tudo e contra todos, a estrutura em que a NBA é montada favorece o sindicato dos jogadores. Sindicato, teto salarial. A gente fala, orgulho, é orgulho. É uma estranha comuna existindo nos Estados Unidos, a NBA. É o orgulho comunista dos bilionários nos Estados Unidos. É ao mesmo tempo uma experiência comunista nos Estados Unidos e um parquinho de bilionário. Pois ao mesmo tempo. Simultaneamente. Lidem com essa. Bom, ele continua. Com isso em vista, vocês teriam dicas ou indicações de materiais que descrevam ou até apresentem uma visão crítica do funcionamento da Associação dos Jogadores? Desde já agradeço e lida vonga ao Pola Breza. Isso foi difícil. Lida vonga ao Pola Breza. Eu só vou fazer leuvar mesmo, misturando as sílabas. Abraços do Rodrigo, o cara que encontrou o Danilo no banheiro da NBA House. Então foi ele. Foi ele. E a gente não tirou a foto no banheiro. Eu pedi pra gente sair do banheiro, ele achou uma excelente ideia. Todos lavaram as mãos, saíram do banheiro. Bom, eu pesquisei antes, achei uns textos legais. E posso te manda uma mensagem aí por e-mail, no Twitter, eu te respondo. Mas acho que textos sobre como funciona esse acordo do sindicato com os donos, as regras salariais, ajuda, né? Exato. Teve muita matéria, se você pesquisar na imprensa, mas tem também pesquisas sobre os lockouts, que eles chamavam de greves, que não é uma greve propriamente dita, justamente porque é um acordo entre duas partes. A greve teria que ser os jogadores da NBA são funcionários da NBA. Isso. E a greve acontece se você está num acordo trabalhista e você se recusa a trabalhar por algum motivo. O lockout a gente você não faz um acordo. A gente não tem um acordo para determinar as regras trabalhistas. E aí, se o acordo não está feito, a NBA não existe porque os jogadores não trabalham. Então tem bastante material sobre... Quando foi o último lockout? O de 2011 foi aquele mais longo, que fez a temporada começar no Natal. Teve o de 99, que a temporada... de 99 fez a temporada ter 50 jogos. Né? Isso, de 2011 teve 66 jogos. Mas o último mais longo foi esse de 2011. Acho que foi o último que aconteceu, é verdade. Chequei aqui. Tem bastante material dessa época, mas eu acho que vale também pesquisar as origens. As origens do sindicato da NBA é bem interessante. Porque começou com o Bob Cousy, o famoso armador do Boston Celtics. Ele começou a organizar jogadores, eles queriam pequenos benefícios assim que parecem meio óbvios, do tipo ajuda financeira para o jogador mudar de cidade quando ele é trocado. Antes era meio que se vira, lá nos anos 50. Mas demorou 10 anos para a NBA reconhecer esse grupo de jogadores. E aí tem o famoso caso do All-Star Game, acho que de 64. A NBA estava numa crise danada, não passava jogo nenhum na televisão. E a NBA conseguiu vender o All-Star Game. Ia passar o All-Star Game ao vivo na TV.
E aí chegou na hora do jogo, os jogadores cruzaram os braços no vestiário e falaram: não, a gente não vai entrar em quadra, não. E aí a NBA ficou maluca, porque eles tinham que resolver aquilo, ia entrar no ar, ao vivo. Era a chance deles É uma vitrine, né? de aparecer pro país, sabe, pros Estados Unidos. E o jogador falou: não vai ter jogo, não. Até vocês reconhecerem o sindicato X, Y. E eles conseguiram. Então acho que vale lembrar desses casos importantes envolvendo aí o Bob Cousy e depois o Oscar Robertson nesse caso também. Então como eles desenvolveram esse sindicato e claro as diferenças, né? Acho que uma diferença gigante é o tamanho do futebol e o tamanho não do basquete na NBA nos Estados Unidos, é o tamanho da NBA. A NBA é pequena. Ela é grande como mercado, como tudo isso, mas são 30 times. Cada ano são 400 e tantos jogadores. Quando a gente fala de sindicato no Brasil para futebol, é para governar o quê? Os centenas e centenas de todos os times dos 26 estados. Não é uma liga fechada. Não, e são dúzias e dúzias de ligas profissionais de futebol. Assim, muita diversidade. Que disputam campeonatos diferentes. É o campeonato que é feito pela Federação Estadual, é o campeonato que a CBF organiza, é o campeonato sul-americano. A NBA, você tem que resolver o problema da NBA. A gente vai disputar um campeonato, só esses 30 times, só esses 400 jogadores. Tanto que é isso, né? O sindicato dos jogadores da NBA. Não é o sindicato dos atletas de basquete dos Estados Unidos. Que é uma coisa bem tradicional, né, no movimento sindical americano. São coisas bem localizadas, Esse né? é o movimento, é o sindicato dos trabalhadores da empresa X. Da grande empresa que leva o nome de uma floresta tropical. Exatamente. Não é o sindicato dos metalúrgicos. Ponto. Dá para ter também, né? Mas não é assim que eles costumam funcionar. Né? E aí eles têm lá milhões de pequenos sindicatos de empresas. E aí tem o sindicato dos jogadores da NBA. Mas eu separei uns textos que eu encontrei e eu posso te passar aí. E também quem tiver interessado eu posso passar o que eu achei de mais interessante na minha pesquisa. E só por curiosidade, eu fui aqui pesquisar na internet quando tinha sido o último lockout, e a primeira notícia que veio foi de que o LeBron recebeu uma proposta para jogar na NFL, jogar futebol americano, durante o lockout de 2011. E que ele considerou. Mas aí o lockout acabou. Perdemos essa. Conta no Museu de Relevância Temporária para assinantes. Pois é, a vez em que o LeBron quase foi jogar futebol americano. Ele era muito bom, né? Ele jogava futebol americano também, além de basquete, no ensino médio. E dizem que ele era um prospecto altíssimo também. A NBA tem várias dessas aberraçõezinhas aí que eram o melhor de 3 esportes quando era adolescente e teve que escolher um. O Allen Iverson também. Era muito bom running back de futebol americano, dizem né? que era, sim. Espetacular, né? Já vi gente falando que era assim, era só escolher que ele estava na NFL. Só escolher o futebol americano que não tinha como não ir. E o Chase Budinger, que era gênio do vôlei e foi jogar basquete. Atleta olímpico, tá disputando Budinger aí vôlei de praia em Paris. Muito legal. E o que a gente contou na história do Pat Spencer, que estava disputando a Summer League aí pelo Warriors, jogou pelo Warriors temporada passada, um dos grandes nomes do lacrosse nos Estados Unidos. E pesquisando para o Escuta Essa Olímpico, eu achei aquele cara que eu te mandei. Tava pesquisando história de atletas que ganharam medalhas ou pelo menos disputaram 2 esportes diferentes nas Olimpíadas. E teve o cara que disputou beisebol e patinação de velocidade nas Olimpíadas de Inverno. Que é isso, mano, né? Porque vários são de Olimpíadas de Inverno. Mas são coisas relacionadas, sabe? Esqui e acho que é o biatlo, né? Que você esquia e dá o tiro. Coisas que tinham alguma coisa a ver. Beisebol e patinação de velocidade? Você tá maluco. Até, sei lá, vôlei de praia. São coisas parecidas. Tem gente que disputou vôlei de praia. Bom, próxima pergunta. É do Juan. Ele fez um levantamento, Danilo, sobre a nossa última temporada como Bola Presa. Achei bem interessante. Legal. Fala da ID, tudo certo? Tudo certo. Fala da Estância Hidromineral de Poá.
município na zona leste de São Paulo, que é a cidade irmã de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Recentemente, eu e minha amiga Stephanie, recém-apresentada em NBA ao Bola Presa, mandei um abraço para Um ela. abraço, seja muito bem-vinda. Forte abraço, Stephanie. Estávamos conversando sobre como os programas de futebol são péssimos em pautar seus programas. Muitas vezes falam sempre dos mesmos 3 ou 4 times e tem debates intermináveis sobre alguma fofoca ou post de rede social de determinado jogador. Mas aí, ó, deixa eu fazer um parênteses. Falar sempre dos mesmos times faz muito sentido porque só alguns times são bons. Você está falando com a maior, esmagadora maioria do público quando você fala desses times. E muitos programas de esportes são regionais, né? Tem isso também. Tô aqui no Fazendo Programa de São Paulo, vou falar de 3, 4 times. Né? No Rio, 3, 4 times. E essa é a diferença da NBA. A escolha da NBA por ser um modelo franqueado em que todo mundo tem chance é que mais importante do que os times é a liga. A gente quer falar da liga. É claro que vai ter mais gente falando do Lakers, porque tem mais torcida, etc. Mas faz, você é meio que forçado a falar dos outros. Faz também. muito mais sentido um programa dedicado a falar da NBA, como é o podcast do Bola Presa. É claro que é a nossa abordagem também, existem outras, mas eu acho que a estrutura da liga favorece isso. Aí ele continua. O Campeonato Brasileiro tem 20 times, fora as grandes equipes que estão em divisões inferiores, que praticamente não recebem atenção nas mesas redondas. Então comentei com ela como o Bola Presa faz um bom trabalho falando sobre a NBA. São seus olhos. Obrigado. Muito obrigado. E sobre como eles dão um pouco de atenção para todos os times. Porém, mais tarde eu me perguntei, será que o Bola Presa realmente falou de todos os times durante a temporada? A gente tinha essa estatística com um conteúdo para assinantes, que era a prancheta, que o Denis sempre separava jogadas para a gente analisar taticamente em vídeo. Tá tudo lá, é só assinar bolapresa.com.br/cine. E aí, quando acabava a temporada, a gente fazia uma estatística para ver se todos os times apareceram. E teve um ano que faltou um time. E teve um ano que não teve o Grizzlies. Isso. Sei lá, era alguma coisa assim, o Hornets. Mas em geral, todos os times aparecem alguma vez. Aí continua. Então, com a conclusão das finais da NBA, resolvi revisitar todas as gravações de vocês na temporada regular para encontrar a resposta. Para considerar um time como sendo um dos temas ou pautas principais do programa, utilizei os seguintes parâmetros. Ele fez um trabalho científico. Claro. O time está numa das marcações de tempo. Então, quando acaba a gravação do podcast, o Danilo vai lá no YouTube e marca. 1 hora e 10 minutos a gente começa a falar do Sixers. Perfeito. Bom, confesso que às vezes acontece de numa marcação de tempo a gente falar sobre outros times também, e eu deixo só o principal na marcação, assim, não é totalmente preciso, mas é um bom índice. Em algumas situações, partidas eram marcadas como pautas do podcast. Nesse caso, os 2 times foram contados como pauta. Perfeito, tá bom. Um jogador da equipe foi tema. Legal. Exemplo, se o Joel Embiid for pauta, o Sixers será contado como pauta do programa. Perfeito. No caso das trocas realizadas, os times envolvidos foram considerados. Os 2 envolvidos. Quem mandou e quem recebeu. Considerações feitas no quadro Quero Todas as Opiniões da KTO não foram contadas. Não foram contadas porque não eram descritas na minutagem que eu faço dos episódios. Dito isso, KTO, nossa patrocinadora, cheia de apostas durante as Olimpíadas, usa nosso cupom BPRESA para você ter 20% de desconto no seu primeiro depósito. Isso. E já tem um tempo que eu venho escrevendo na descrição o que tem no quadro da KTO no YouTube. Então. Mas é mais recente. E até porque várias vezes a gente. Era mais uma pauta, assim. Sim. Então a gente falava de algum time. Então. Obrigado, KTO. Mas não contou nesse levantamento. Inclusive, KTO, aí, ó. Estamos falando de vocês mesmo nas nossas férias. A partir disso, fiz a contagem do início ao fim da temporada regular, ou seja, do podcast 430 ao 453. O podcast 454 não foi considerado, pois é o podcast onde vocês revisitaram as previsões da temporada. A gente falou de todos os times, né? E o podcast 450, vocês falaram sobre um monte de jogadores, dedicando poucos minutos a cada um. Então desconsiderei. A gente falou, acho que era do jogadores que evoluíram, não sei o que. A gente falou de uns mas jogadores. É pauta. Aí ele mandou uma planilha com os resultados. Nossa, eu tô muito curioso. Posso compartilhar com vocês depois. Mas vou dar aqui as observações que ele fez, que já dá um parâmetro. Dos 30 times, só um não foi pauta.
E ele não foi citado nem no podcast das previsões. Você sabe qual é? A gente esqueceu desse time nas previsões. Foi isso? Não. Não teve um time que a gente esqueceu nas previsões? Teve um que a gente não fez a previsão do over-under da KTO. Porque Isso. faltava uma troca que estava na cara do gol para acontecer, mas nunca acontecia. Ah, Damian Lillard. a gente não falou do A Blazers. gente não falou do Blazers e a gente não falou do Blazers depois ao longo da temporada. Ele é o time esquecido desse ano. Putz, mas faz sentido, né? Nem me arrependo. Tipo, o torcedor do Blazers é melhor também. Vocês não queriam saber o que eu tinha a dizer sobre o Olha Blazers. só, a gente não falou do Blazers. É compreensível, mas mesmo assim curioso. Nenhuma vez que a gente pautou as dificuldades da equipe, que o Henderson não estava dando tão certo. Não entrou nas marcações de tempo, pelo menos. Né? Olha só. Aí ele comenta: fiquei surpreso que o Denver Nuggets foi pauta em apenas 3 podcasts, já que quase sempre vocês comentavam alguma coisa sobre eles. Tem isso, a gente fala tanto de um time assim, como comparação, como não sei o que a gente acha que falou muito, mas nunca foi a pauta do programa. Acho que acontece um pouco de propósito. A gente sente que fala demais de um E time, no fim nunca se aprofundou, né? assim, de fato. Acho que não precisava virar o tal campeão, né? Outra surpresa, o Cleveland Cavaliers, que foi tema em apenas um dos podcasts. Olha só. O time que mais foi tema foi o Lakers, 9 pautas dedicadas a eles. 20 dos 30 times foram pauta entre 3 e 6 vezes do podcast na temporada, o que mostra que vocês fazem um excelente trabalho dando atenção a tudo que está acontecendo na liga. Achei legal que, ao mesmo tempo, a gente fez um excelente trabalho, segundo o querido amigo ouvinte, e o mais falado foi o seu Lakers. Mas o Lakers... Certamente alguém ficou bravo de saber dessa informação. Exato. Mas acho que foi uma temporada caótica que recebeu muito holofote. O Lakers foi pauta 9 vezes, o Bucks 7, o Warriors 7. São vários times meio em crise, né? E aí depois vem todo o grupo que ele falou de 6-3. Aí Sixers, Celtics, Knicks, Pacers, Suns, Thunder, Wolves. Todo mundo teve 6 daí. Aí uma galera com 5, uma galera com 4, uma galera com 3. Nossa, eu tô muito feliz que ele fez isso. Que legal. Aí com menos de 3, tem o Hawks com 2. Perfeito. O Magic com 2. O Nets com 2. Cavs, Jazz e Wizards com 1. E o Blazers com 0. A gente falou do Wizards. Em que momento será que a gente falou do Wizards? Ainda acho que foi alguma vez o Jordan Poole, não foi? Pode ser. Pode ser. Alguma troca. Não lembro. Mas acho que assim, os que a gente falou menos, tem motivo pra gente falar menos. O que a gente falou mais, teve motivo pra falar mais. E o Blazers, coitado. Talvez merecesse um, mas... Bom. Certamente não lembramos deles na hora de escolher o que a gente ia discutir no podcast. Exato. Nossa, que legal. Muito feliz com esse trabalho. Eu adorei. Agora, quem mandou? O Juan. Juan, agora você é obrigado a fazer isso toda a temporada. Porque ao mesmo tempo eu amei, mas não vou fazer. Conto com você. Houve um tempo em que a gente gostava de fazer as estatísticas do blog. Porque a gente é um blog, né? O blog.com.br. Aí eu fazia todo ano. É verdade, você fazia os números, né? Quantos posts cada um de nós escreveu. Quantos cada um de nós tinha escrito, os principais assuntos. Depois fiz retrospectiva, separando todos os textos que a gente falou do Yao Ming, todos os textos que eram sobre o Kobe, todos que eram sobre o Ron Artest, todos os textos que eram guias. Isso ainda tem, se digitar Bola Presa Retrospectiva, tem a parte 1 e a parte 2 ainda estão disponíveis no blog, mas eventualmente a gente teve tanto trabalho com gravações e outras coisas que isso foi ficando de lado. Mas quem quiser fazer aí, eu acho divertido saber isso depois. Tô muito grato, muito, muito legal. Porque ao mesmo tempo que se preocupa com isso, mas a gente não conta também. A gente torce pra estar acertando. Exato. Às vezes a gente fala, mas a gente não falou ainda desse time, né? Faz tempo que a gente não fala desse. O que acontece muito... Realmente checar se falou, não. Nas nossas reuniões de pauta, é meio comum a gente falar, não, a gente falou do Lakers recentemente. A gente falou do Celtics recentemente. Não, a não ser que seja uma coisa deixa, bombástica do tipo... Vamos tentar priorizar outra coisa. Bom, essas foram as mensagens que tinham a ver com basquete, Danilo. Agora são temas diversos. Vou ir separando alguns aqui. Boa, vamos lá. O primeiro é de carreira. Carreira/trabalho. É do Steph Curry do Sertão Cearense. Tarde, D&D. Tarde. Chapeuzinho na mão. Assim, você pode ser do Sertão Cearense, você pode ser do Rio Grande do Sul. Se você escreve tarde,
Eu leio tarde. É, claro. É o único sotaque de tarde que existe. Tarde, D&D. Tarde. Me chamo Eric, sou de Juazeiro do Norte, Ceará, capital da fé Olha só, bonito demais. e cidade vizinha de Crato, que constantemente aparece no Bothins Play Hard de assinantes. É verdade. Tem um assinante nosso de Crato no Ceará que todo podcast de perguntas, ele manda perguntas. E manda algum jeito de se falar coisas em Crato que é diferente do Isso. que a gente tá acostumado. Tal coisa que em Crato a gente chama disso. E é sempre assim, É sempre fascinante. muito divertido. Uma aula de Um etimologia. dia eu quero aprender a falar cratense. Não sei se recordam, mas esse ano mandei uma mensagem no ao vivo agradecendo pela ajuda durante o mestrado. Não sei se eu lembro. Pois bem, fiz a loucura de emendar com o doutorado e atualmente estudo filosofia do direito na UFPA. Acho que é a Federal de Pernambuco. Um dos meus momentos favoritos da história do Bola Presa é quando um ouvinte chegou indignado dizendo que você lia os nomes das faculdades errado. Quem diria que é errado falar UFPA? Sabe aquele meme do bonequinho e aí a palavra piada passa Sim, por é. cima da pessoa, assim, contornando ela? Incrível. Porque você é completamente compreensível se a pessoa fala, odeio essa piada. Isso. Mas você entendeu que é uma piada, você Claro. achou ruim, você não quer que eu faça nunca mais. É que a pessoa tá muito mais disposta a achar que você é burro do que achar que você fez uma piada, né? A vontade de corrigir é tão grande. Não, o Denis é muito engraçado, jamais ele faria uma piada tão ruim. Ele deve não ter entendido, ele deve ser burro. Bom, continuando. Achava ter certo na minha cabeça que queria seguir o caminho acadêmico. Perfeito. Que inclusive me fez mudar de estado, tanto no meu mestrado, Rio Grande do Norte, quanto no meu doutorado, Pernambuco. Porém, nos últimos meses tenho ficado cada vez mais desanimado com o cenário de pesquisa no Brasil e tenho cada vez mais amadurecido a ideia de fazer concurso público para alguma carreira jurídica. Considerando que o estudo acadêmico é bem distinto do voltado a concursos, estou em dúvida se devo desistir do doutorado e me dedicar exclusivamente ao estudo de concurso, se devo esperar o término do doutorado ou se aguardo um tempo para amadurecer a ideia. Uma coisa que as pessoas ao meu redor tentam utilizar para me acalmar é que sou muito novo para estar no doutorado. Completo 25 anos em setembro. Nossa! Criança. Nossa senhora! Então não precisaria ter pressa para estudar agora, mas após anos de terapia, sinto que ter entrado muito cedo nos espaços mais gerou uma ansiedade É claro. de que eu preciso sempre estar correndo atrás de algo do que qualquer coisa. Nossa, muito ruim. O que acham da situação? Perdão pelo tamanho da mensagem, um forte abraço de um feliz recém-assinante. Opa, muito obrigado. E nossa, imagina. Mandou 2 parágrafos e meio, tá pedindo desculpa pelo tamanho, não faz a menor ideia de que do tipo que a gente recebe de por aqui. pergunta chega. Nossa. Que situação curiosa, porque eu acho que ele tem tantos caminhos possíveis e todos eles são válidos. Abandonar o doutorado talvez fosse libertador, porque ele é muito novo, porque realmente tem um custo bem sério, assim, social, psicológico, ser sempre a pessoa mais nova dos espaços em que você tá, especialmente espaços acadêmicos. Talvez fosse muito legal você poder sair momentaneamente, porque talvez você reconsidere a carreira acadêmica mais tarde, daqui a uns anos, com outros olhos. Depois de ter visto outras coisas também. Depois de ter experimentado outras possibilidades, trabalhado em outros campos. Prestar concurso é ótimo, mas talvez você queira considerar dar aula. Tem vários outros caminhos que você pode trilhar fora da área acadêmica que sim, ela pode ser muito prazerosa, mas financeiramente é muito frustrante, né? Por Assim, outro lado, ele já tá no doutorado. É isso que eu ia falar. É, Ao mesmo tempo que isso faz todo sentido, também não parece absurdo, já que tá lá, vai até o fim. Ele é novo. Seria meio que um jeito grosseiro de tira da frente isso logo. E eu acho que quem faz mestrado e doutorado perde muito facilmente de vista o fato de que seu trabalho não é tão importante assim. Você pode entregar uma coisa que não seja espetacular. Porque, no fundo, a grande importância do mestrado e doutorado é levantar boas questões, é levantar caminhos de pesquisa. Você pode levantar uma série de dúvidas interessantes que você pode pensar:
no futuro, se eu quiser, se eu tiver vontade, se eu tiver apoio, se eu tiver estrutura, etc., eu vou pesquisar. Você não precisa responder tudo agora. O mestrado e o doutorado é um começo de campo de pesquisa, não é o começo do desenvolvimento e o fim. Mas é um dos dramas do mundo da vida acadêmica, né? Você fica sonhando com a faculdade. Aí você entra na faculdade, que agora eu tô na área que eu quero. Aí são 2 anos que todas as aulas começam com introdução a. Quando que eu vou aprender de verdade? E aí parece que está sempre no começo. E aí você vai para um mestrado, mas o mestrado também é só um primeiro passo, você não está fazendo nada muito novo. Não, o mestrado é para você começar a entender como funciona mobilizar autores numa pesquisa. O doutorado é para você começar a ver como fazer perguntas e usar esses autores para responder essas perguntas. Às vezes passa uma sensação de, tá bom, e começa quando? Exato. E é um ritmo que parece hoje em dia meio distante do que muita gente espera da vida adulta. É verdade. Você quer resolver coisas e ganhar dinheiro, e mudar de vida, e abrir um negócio, e tudo é rápido. A vida acadêmica não segue esse ritmo. Não é rápido, e a gente não tem também essa lógica de esse é um trabalho preliminar, esse é um trabalho que levanta questões. Todo mundo que eu conheço que fez mestrado e doutorado estava desesperado porque o trabalho não respondia o que precisava, porque não era o que tinha imaginado. Não ia ser tão interessante assim. E isso, todo mundo está desesperado querendo entregar o trabalho da vida. E a gente escreve que quase nenhuma dissertação de mestrado é lida. E tese de doutorado, algumas raríssimas são lidas dos grandes pensadores. Assim, o cara é um dos maiores filósofos da história da humanidade. Aí você vai dar uma espiada no que ele escreveu na tese de doutorado dele. Se não, ninguém se importa. Às vezes serve de inspiração para alguém ir por algum caminho, conhecer uma bibliografia, fazer de novo essa pergunta. Não é tão sério. Assim, se eu fosse fazer meu mestrado de novo, porque para mim foi uma experiência bem traumática, eu manteria em mente o fato de que não é tão sério assim. Não precisa ser tão bom, não precisa ser tão profundo. E aí, talvez com essa abordagem, dê para empurrar um pouco a barriga o doutorado e encerrar isso. Porque vai te abrir portas, se você quiser voltar para a vida acadêmica no futuro, de aí fazer trabalhos que são mais autorais, criativos. Senão ele teria que voltar, se ele decidisse voltar, para o doutorado. Isso, que é uma parte mais chata. Se você tiver ânimo o bastante para terminar, não sei o quanto falta para terminar também, mas parece uma boa opção. Mas talvez seja incrível você desistir. É. Talvez assim, nossa, vai te dar um alívio. Você voltar pro doutorado quando você tiver a idade dos outros doutorandos. Mas talvez seja legal terminar. Então, é nessa toada que a gente certamente ajudou, amigo ouvinte. Mas é aquelas coisas que a gente fala, quer ajudar, compartilha histórias, fala do que a gente passou. Mas é uma decisão que é só dele, que vai ter impacto na vida dele, tem a ver com os interesses dele. Você fala com os outros porque você precisa falar, né? Mas é só ele que vai decidir. Não tem certo e errado, não tem uma decisão moralmente correta ou não. Não. É só ele com ele mesmo. E claro, né? Varia caso a caso, pessoa a pessoa, momento a momento. Eu mesmo já falei muitas vezes para amigos meus que se eu pensasse no doutorado era para me internar. Porque meu mestrado não foi fácil. E muitos anos se passaram e eu comecei a ter alguns interesses acadêmicos de novo e voltei a pesquisar uns assuntos e aí de repente, será que não ia ser legal fazer um doutorado? Será que deve ter um tipo de amnésia, igual com filho. Você esquece da parte difícil, Você né? esquece dos primeiros meses, anos, que é impossível. E fala, não, acho que dá pra ter mais um, hein? E é assim que as pessoas têm mais de um filho. Talvez aconteça. É assim que as pessoas vão. Então, se daqui de voltar daqui um ano e o Danilo tiver no doutorado e a Morinha tiver um irmão, é amnésia. É amnésia e coitado do Bola Presa. Nossa senhora. Bom, mais uma nessa toada de carreira, trabalho, é do jovem adulto nem estuda nem trabalha. Olá, dupla. Olá. Antes de tudo, gostaria de dizer que adoro o trabalho de vocês. Muito obrigado. Em um mundo de sensacionalismo barato, é muito raro ver conteúdos com opiniões razoáveis sobre qualquer coisa. Muito obrigado. Nossa, adoro ser mesmo. razoável.
É um elogio É um baita curioso, elogio. né? Em 2024, Né, ser razoável tá ótimo. Mas vamos ao assunto. Vou completar 27 anos de idade, agora no dia 29, e não sei o que fazer da vida. Quantos anos? Vai completar 27. 27. Dependendo de qual episódio você levar em consideração do Both Things Play Hard, ele é um adulto, Um adolescente? um adolescente ou uma jovem senhora. Qualquer coisa Tá em aberto. entre essas três. Tenho uma mãe tóxica, uma família que me acha um idiota deslumbrado. Ano passado terminei um relacionamento de 5 anos com uma pessoa com quem eu achava que iria me casar. Na conjuntura atual, tranquei a faculdade e estou desempregado. Moro de favor na casa de um amigo. Tenho um currículo razoável, mas não consigo um emprego decente. Detesto morar em São Paulo, mas não tenho a menor possibilidade de sair daqui. Sim, tá dando tudo Bom, certo. né? Legal não tá, né? Eu sei que vocês não têm nada a ver com isso, mas a cada dia que passa, sinto que minha vida só piora. Sei que me sinto mal por conta do capitalismo nosso de cada dia. Sem dúvida. No fim, só queria ser feliz plenamente novamente, mas não consigo. Enfim, queria uma luz dos 2 maiores conselheiros da internet, porque sinto que nado e morro na praia. Não vejo sentido em nada, sempre quero estar onde não estou. Não quero passar a minha vida dentro de um escritório na Faria Lima, mas não tenho muita perspectiva do que fazer nesse momento. Me ajudem, D&D. Estou desesperado, preciso encontrar um rumo na minha vida que faça sentido para mim. Boa. Acho que a gente se identifica com esse desespero que a gente tinha na juventude de passar a vida no escritório. Tem gente que acha incrível. E pra gente era um pesadelo. Tem gente que acha incrível e tem muita gente que eu também. Para mim, tinham 2 pessoas, né? Que as que acham incrível, que ambicionam essa vida de trabalho, de crescer no trabalho e tudo mais, e pessoas que nem a gente que abominam. Uhum. Descobri que existe bastante gente que só não se importa. Tipo, eu trabalho, faz parte, eu vou lá. Não amo nem nada, mas não sofre igual a gente sofria de se imaginar um trabalho e 8 horas na firma, Não, ter chefe. é horroroso. Um sofrimento que eu vi a gente falar, mas por que você está sofrendo tanto? Só um trabalho, todo mundo trabalha. Tá bom, agora eu tô parecendo idiota. Parece que a gente tá reclamando de ter que trabalhar. É. Como se a gente fosse preguiçoso, vagabundo. Até só né? um pouco, mas não. Estamos aqui, Não. gravando com antecedência. Talvez a gente seja, mas não patologicamente. Exatamente. Mas aí eu acho que eu tinha também essa versão e tomei várias decisões na minha vida que me impediam de ter um trabalho desse tipo. Mas por conta de algumas dessas decisões, eu também já passei uma quantidade monumental de perrengue. Sim, eu já morei em pensão insalubre. Eu morei em lugar em que eu não conseguia abrir os braços porque as paredes eram muito apertadas e não Os deixavam. braços são grandes também. Tem isso Só também. podia ser menor. Eu tenho 2 metros de envergadura, descobri na NBA House. É verdade, a NBA House foi mediu lá. Não tinha 2 metros no meu quarto, então eu não conseguia abrir os braços. E aí eu comecei a perceber que essa ideia de ser livre, de se recusar esses trabalhos que vão te consumir, te destruir, não compensa a falta de liberdade, de autoestima que você ganha de estar numa situação insalubre, de moradia ou de incerteza, de fragilidade econômica. Não ter a sua casa, porque entendi que, assim como eu, sua família não é uma opção. E aí, não ter o seu próprio lugar, ter que morar de favor com alguém, tudo isso causa um nível de fragilidade, de estresse. É uma situação muito ruim, que eu não sei se é tão ruim, ou se é menos ruim, digo, do que um trabalho de escritório. Até porque trabalhos podem ser momentâneos, eles podem ser temporários. Você pode aceitar um trabalho que não é tão bom assim, porque isso vai te dar um pouco mais de estrutura econômica. E aí coisas acontecem, você conhece outras pessoas, você sai do ciclo que você tá. O nem é muito perigoso, porque O que ele tá. Acho que o que mais parece sofrido nele é justamente isso, de ele estar estagnado. Não sabe para onde correr. o nem te trava, porque muitas vezes você fica em casa. E aí você não conhece ninguém, as oportunidades não surgem, você não tem outras ideias de onde sair dali. É muito importante se colocar em movimento em algum grau. Te mobiliza, te mostra que existem portas que você não conseguia enxergar antes. Às vezes isso é um trabalho meio merda.
Eu entendo que o trabalho não vai surgir do nada, não é fácil, é uma dificuldade para todo mundo. Aí for que tem um currículo razoável, mas não consegue um emprego decente. Aí tem que ver onde você vai traçar essa linha do decente. Talvez você tenha que aceitar alguma coisa pior no começo, que é bem isso, só para deixar as coisas andarem. Aliás, não sei se é assim para todo mundo, mas ele falou que tá com 26, vai fazer 27 agora. Para mim foi uma época da vida que eu fui começando a perceber melhor, na prática, não só na cabeça, de que as coisas vão passando. Porque quando a gente é mais novo, parece muita decisão para sempre, né? Que faculdade que você vai fazer, os relacionamentos parecem que são para sempre, os amigos que você tem parecem que vão ser sempre os amigos para sempre, a cidade que você mora parece que vai ser a cidade que você mora para sempre. E aí você vai vendo que coisas vêm, coisas vão e mudam. E só já tive trabalhos que eu achei que eram intermináveis e terríveis. E você olha para trás hoje e fala, é verdade, eu passei 2 anos lá. Nossa, 2 anos parece pouco agora que a gente tá ficando velho. Parece mais tempo quanto mais jovem você é, porque é uma porcentagem maior da sua vida. E claro, quando você tá lá no dia a dia desse trabalho, claro que você vai ficar de saco cheio, estressado, se você não gosta do trabalho, claro. Mas talvez seja uma... Você não consegue enxergar que é uma fase quando você é mais novo. Não sei se vocês ouviram ambulância. Passou uma ambulância. Mas é uma fase. É uma fase. Ruim, mas é uma fase. Eu contei sobre a minha experiência profissional como professor no podcast Professor, do Escuta Essa. São muito explicativos nossos títulos. São, né? Acho que essa é a ideia. E o primeiro trabalho que eu aceitei para dar aula certamente não era decente. Se eu não me engano, eu ganhava R$7 a aula. Era algo assim. Situação desastrosa, não me pagava praticamente o ônibus que eu gastava para chegar lá. É verdade. Assim, era horroroso. Mas eu fiquei nisso por 1 ano. E aí, com isso no currículo, outra escola me chamou. E aí, alguns anos depois, o meu podcast, blog de basquete, pagava as contas. E aí, meu mestrado nem fazia mais sentido. Não deveria ser assim, mas é o que deu na hora, né? Sério. Não devia ter escola pagando isso. Não. Mas é o que deu na hora. Às vezes você aceita uma coisa porque ela permite outra e de repente surge uma outra coisa que você nem imaginava. E você sempre vai ter o direito de reclamar. Isso sim, é um direito inalienável. Isso. Você vai aceitar, você vai diminuir aí seus critérios para o emprego decente. Fica puto e se mobilizar. Sem gratidão, sem gratidão. Esquece gratidão, pode reclamar. Mas aceita que temporariamente, às vezes, é a resposta que você precisa só para sair do lugar, né? A gente falava quando a gente era mais novo que a gente fazia coisa só para download. Tipo naqueles jogos que você precisa ficar andando pelo jogo até carregar a próxima fase. Qual que é a próxima missão? Não sei, não aparece nada. Anda. Que aí uma hora vai passar perto de uma porta e vai carregar e vai aparecer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa só para outra coisa acontecer. Vai aparecer uma fadinha e falar, hey, listen. Tema de relacionamento aqui, Danilo. Opa, gosto. Que eu sinto que a gente respondeu essa pergunta algumas vezes. Talvez seja a hora de uma resposta definitiva. Definitiva. Agora botou muita pressão na resposta. A gente responde esse amigo internauta e com as próximas perguntas que mandarem parecidas, a gente ignora. Isso, a gente linka para essa. A pessoa que escute todos os nossos episódios de sempre. Porque eu acho que essa é a questão, né? A gente já respondeu 1 milhão de vezes, mas não são muitas pessoas que ouviram todos os episódios. Pois é. Às vezes a gente sente ficar se repetindo, mas tem sempre gente nova chegando. Ninguém é obrigado a ter ouvido todos os podcasts que a gente fez. Gostaria, ainda mas... bem. É a pergunta de um quero ser pai, mas não sei. É assim que ele assinou. Bom dia, dupla do famoso podcast cujo nome é um lance de indecisão para qual time ficará com a posse de bola. E que no basquete FIBA é decidido por uma setinha. Ele pôs isso? Não, estou complementando. Muito bom. Tenho 30 anos e durante boa parte da minha vida tinha aversão a ter filhos. Ok. A coisa foi mudar quando meu irmão acabou tendo um filho. Acompanhei de perto o desenvolvimento da criança e plantou em mim a sementinha de ser pai. Legal. Tenho uma namorada de 36 anos e estamos juntos há quase 2. Tudo muito bom no nosso relacionamento até então,
Porém, Porém, ela verbalizou que definitivamente não quer ter filhos. Ela chegou a contar que durante um tempo ela queria muito e os percursos da vida fizeram esse sonho não se realizar. A pergunta é, como eu e ela já mudamos de ideia sobre esse assunto, devo insistir no relacionamento até alguém mudar de ideia de novo? Ou eu não querer mais, ou ela passar a querer? Ou talvez ir atrás do meu sonho e ir atrás de outro relacionamento com alguém que esteja mais nessa pegada? que difícil, né? É uma coisa que nas outras vezes que a gente respondeu não tinha, que é diferente desse caso, que ele destacou os dois já mudaram de ideia alguma vez na vida. Pois é. Porque Mas não quer dizer que vai mudar de novo. a resposta é muito simples quando uma pessoa quer e a outra não quer. Assim, se é realmente um desejo, um sonho muito importante, você criou uma incompatibilidade e você precisa de uma outra relação para realizar esse sonho. Se isso não é tão importante para você, acho que não dá para ter tudo, nem todo relacionamento vai te oferecer. É impossível qualquer relacionamento te ofereça tudo aquilo que você quer e deseja. Algumas coisas têm que ficar de fora e talvez possa ser isso. Como é que você vai sofrer menos? Exato. Ficando sem essa pessoa ou ficando sem o filho? Horroroso ter que falar que coisas de amor envolvem sofrer menos, mas na prática é o que acontece. Amor é sofrimento. Amor é sofrimento. Amor é sofrimento. Porém, nessa pergunta a gente tem o fato de que eles já mudaram de ideia. E, embora eu não ache que seja uma boa ideia você ficar esperando o outro mudar de opinião, o fato que já aconteceu cria esse grau de esperança. Tem a questão da idade também. Vai passando os anos, fica mais difícil ter filho. Ela tá com 36 anos, né? Não tem muito mais tempo para decidir. Então, se ela mudar de ideia, que talvez nunca aconteça, quando ela mudaria de ideia? Eu acho que isso é fundamental para você. Contar com o outro mudando de ideia é difícil. É um pouco difícil. Assim, ela falou definitivamente não quero. É meio chato também você tentar ficar convencendo. Não, é horroroso. Ainda mais uma coisa importante dessas. Porque eu acho que um cenário ruim seria o nosso ouvinte insistir, tentar ficar convencendo e ela sentir uma coisa do tipo, se eu insistir que não, talvez ele vá embora. Isso. Então, e se eu aceitar meio a contragosto só para não perder a relação? É que já contragosto, aí... é uma criança a contragosto, né? Você não tá convencendo alguém a tomar um sorvete. Exato, aí é receita para desastre, para todas as partes envolvidas, inclusive a criança. A chance de dar certo é bem menor, assim, bem pequena. Então não gostaria dessa abordagem também do ficar lá insistindo e conversando, falando, como é legal. Não quer. Mas pode mudar de ideia. Pode. Mas eu não contaria com isso. Pode acontecer, tem essa chance, mas não. Depois você vai se ressentir de ter ficado esperando esse momento. Mas eu acho que o mais importante é que eu acho que é um argumento bem válido. Se você quiser terminar. Uhum. Tipo, eu tenho esse sonho, com você não vai rolar e fiz as contas aqui na minha cabeça, minha frustração seria maior sem realizar esse sonho. E aí acho que é válido terminar por esse motivo. Acho que no mundo real não vai ser macio. Essa não é uma conversa fácil. Não. Mas nas séries de televisão, pensa quantas vezes já teve em Friends, por exemplo. Tipo, eu quero ter um filho. Eu não quero. Tá bom, então a gente vai ter que acabar por aqui, né? Que pena. Aí eles dão um beijo e vai cada um pro lado. Não tão gente, é muito racional, né? Mas não, no mundo real vai dar algum trabalho. Vai ser sofrido, mas acho que é válido, assim, você não é uma sacanagem com outra pessoa. Não. Mas aí você decide. Boa sorte. Não tem muito o que falar, né? Não. Ele tem que botar o peso. Mensagem. Essa aqui eu não sei que categoria eu colocar, Danilo. Eu coloquei como outros. Miscelânea. Chama Me Notaram. O que eu faço? Fala, Laurinha Lero e Zé Lowe do podcast Assistidos. Tudo beleza? Eu sou o Laurinha Lero. Eu sou o Zé Lowe, espera. Então, bom. Eu podia ser a Laurinha Lero? Porque você ia gostar muito de mim. Minha vida ia ser uma maravilha. Você não acha que eu gosto de você, Denis? Mas não que nem a Laurinha Lero. Você ia me olhar de um jeito diferente. Ia ser outra vida. Eu nunca olhei pra Laurinha Lero. Isso é verdade. Não dá. É impossível. É o jeito que você olharia pra Laurinha. Tudo beleza? Beleza.
Eu tive uma mensagem minha lida no Both Things Play Hard há algum tempo. E me peguei em um estado estranho de orgulho / vaidade / felicidade ao ver vocês me notarem. Bonitinho. Mostrei a parte do Both Things Play Hard que aparece minha mensagem para todo mundo. Para minha mãe, esposa, pai, irmãos, até o cunhado. Mas me achei meio ridículo fazer isso. Ah, é legal. Conversei com meu psicólogo sobre o assunto e ele não deu muita moral. Acredito que tenho questões maiores a serem resolvidas. Acho que ele não achou sério, né? Então resolvi mandar uma nova mensagem aqui. Talvez tentando que vocês me notem novamente. Será que ele vai mostrar essa mensagem de novo para os amigos e parentes? E faz um tempo que ele mandou essa, então deixei ele aí no mistério. Não, coitado, Será tá que eles me notaram de sofrendo. novo? Notei isso aqui. Tadinha. O Denis tem requintes de crueldade. Ficou pra agora, desculpa. A Laurinha Lera nunca seria cruel desse jeito com alguém. Não, ela acabou com o podcast que todo mundo amava. Mas tá em texto. Tô respondendo ainda, existe em texto. A Laurinha também é um blog? Tecnologia do século passado e texto. Quem lê? Ou você aí subestimando o bolapresa.com.br? Que é um blog. Que é um blog. Bom, e pergunta, me contem como vocês lidaram ou lidariam com esse sentimento esquisito de ser notado por alguém que admiram. Danilo, por exemplo, quando o Danilo foi notado pela Laurinha Lero, ou caso o Denis tem uma mensagem lida pelo Zach Lowe, é a cota Zach Lowe de hoje. Já foi. Não quero ser inconveniente, mas estou sendo. Nunca fiz isso na minha vida, sempre fui na minha. Não quero ser o ouvinte chato que manda mensagem toda semana. Peço a ajuda de vocês, tendo em vista que as minhas tentativas de não ser inconveniente já foram frustradas com essa mensagem. Vida longa, bola presa. Valeu? Manda 2 mensagens assim inconvenientes? Imagina. Eu demorei para ler porque tem muita mensagem. Mas li, você foi notado de novo, não foi inconveniente, mas acho que é um sentimento natural até, né? Muito normal. É até difícil de explicar por que é tão legal ser notado por alguém que você admira, mas assim, a pessoa existe para você em algum grau e com alguma frequência, né? Você tá ouvindo gente em podcasts ou assistindo na televisão, acompanhando o trabalho. E na prática a gente faz isso e não existe para essa pessoa. Né? Você tá ouvindo ela falar com você, mas você nunca fala de volta. Quando existe alguma troca, parece mágico. Eu acho que é muito compreensível. Se eu fosse o psicólogo dele, eu acho que eu ia ignorar igual ele fez, porque é só muito natural e não tem nenhum problema. Você ouve uma pessoa falar muito, uma pessoa que você admira, e a pessoa interagiu com você. É por isso que quando a gente encontra alguém famoso, a gente quer tirar foto, tipo, essa pessoa existe. E agora interagir com ela, mesmo que seja, oi, e aí, tudo bem? Não sendo inconveniente com a pessoa, está tudo certo. Eu acho que tem que tomar esse cuidado para não ser chato só. Mas, nossa. Não é a coisa mais importante normal do mundo, né? Não... É meio esquisito quando se torna a vida da pessoa isso, sabe? Esperar em aeroporto pra ver se a pessoa dá um tchauzinho. Aí começa a ter umas... Sei. Aí se eu fosse psicólogo eu ficaria mais preocupado. Vamos achar alguma patologia aí que... É um pouco mais esquisito porque você não tá nem de fato conversando com a pessoa, você não tem uma troca direta, você não tem uma pergunta respondida. Você tá só querendo ver pessoalmente e dar um tchau, né? Não é uma obsessão. Mas você como se sentiu, Danilo? Porque a Laurinha Lero entrou em contato com a gente, gravamos um podcast com a Laurinha Lero, está no ar. Vocês devem ter ouvido, porque é nosso episódio mais ouvido em todos os tempos. A gente teve um número muito engraçado, porque o Spotify faz uma retrospectiva por ano e dá... Para os criadores, né? Para os criadores, os números do podcast. A gente tem os números de quais episódios são mais ouvidos, os países em que a gente foi escutado. E aí tinha um episódio que a gente tinha 999% de audiência a mais. E eu tenho certeza que é 999, porque eles não devem ter 4 dígitos. Só quebrou. Então é mais de 1000% de audiência. Mas foi incrível. Quando eu recebi a mensagem, eu não conseguia acreditar. Assim, eu tinha um sonho. Eu era muito, muito, muito fã do podcast. E chegou aquela mensagem e eu queria mostrar pra todo mundo. Mas nesse caso ainda foi mais extremo, né? Não é que você mandou um convite pra ela participar e ela aceitou. E foi só... Ela entrou em contato. E foi coincidência, médio coincidência, né? Porque eu tava querendo fazer esse convite e aí eu tinha falado sobre isso algumas vezes no podcast. É verdade, mas você não tinha feito. Exato. É que ela ouviu. A gente não sabia, a gente não imaginou que ela poderia estar ouvindo. Ela ouviu e fez. Foi
Foi muito legal. Foi. Eu até postei no meu Twitter na época de que, sim, só falta plantar uma árvore, escrever um livro. Livro do Bola Presa. Já prometeu, já não cumpriu. Fica pra próxima vida, a árvore dá. Nunca tive uma mensagem lida pelo Zach Lowe, porque ele não tem um Both Things Play Hard no podcast dele. Senão eu mandaria. Você mandaria mensagens? Mandaria alguma pergunta. Bem que eu sou péssimo com isso. Essas pessoas que... Eu gosto de ouvir as opiniões dele e, sei lá, eu espero ele falar as coisas. Não tem uma pergunta que eu tô ansioso pra falar. Às vezes surge, sei lá, alguma coisa no meio de um podcast, teria que guardar isso. Você não sente que... Assim, você queria responder uma coisa que ele tá comentando, argumentar alguma coisa com ele? Essa sensação de querer estar na conversa de bar? Aquela coisa típica de podcast, né? Acontece quando eu tô ouvindo, pra lembrar depois é mais difícil. Muito normal, né? Enquanto ele tá comentando, fala, mas tem esse lado aqui também. Às vezes ele fala esse lado 10 segundos depois. Às vezes eu só esqueço e não vou mandar mensagem. Mas seria bem legal. E eu lembro que já aconteceu também da gente juntos conhecer o Rafael Leite, do Xadrez Brasil. Verdade, num evento da Lura. E eu entrei no xadrez, né? Voltei ao xadrez na pandemia via Rafael Leite, então fiquei muito emocionado de ver ele, fiquei bem constrangido. Eu fico bem... Não sei qual é a expressão que se usa isso, em inglês é starstruck, né? Que você fica... Ficou bobo. Você fica bobo de estar vendo alguém que você admira muito. Eu fiquei bem bobo. Na NBA House, apareceu lá, de repente, na mesa, o Caio Borralho. Eu fiquei muito bobo, ele é um dos meus lutadores favoritos do UFC. Provavelmente é meu lutador brasileiro favorito. E tava lá, sentou do meu lado. Eu bati um papo com ele na mesa. Nem teve pra se preparar, né? Porque ia surgindo celebridades do seu lado. Foi completamente de surpresa. E, nossa, ali eu fiquei bobo. Eu falei umas 3 vezes pra ele, assim, nos bastidores, tipo assim, cara, é que eu sou muito fã. Desculpa, é que eu sou muito fã. Sim, normal, acontece. Tirei uma foto, ele foi muito simpático, muito gentil, tirou a foto, aguentou o fato que eu tava tietando. Ele deve estar acostumado. Deve. Temos tempo, né, para mais umas mensagens aqui. Manda. Tem 2 aqui sobre hobbies, Danilo. E uma é de xadrez, então acho que vale embalar. Legal, boa. É do Felipe Moreira Constâncio. Ele pede uma recomendação de livro para aprender xadrez. Ele diz assim, eu comprei um recentemente, porém o livro discorre muito sobre partidas épicas, explicando jogadas, incentivando o leitor a replicar os movimentos da partida. Vocês recomendam essa abordagem? Eu pensei que entenderia mais se fosse algo mais genérico, por exemplo, levar as peças para o canto do tabuleiro. Leva para o centro do tabuleiro. Acham que faz sentido? Não leve cavalos pro canto, né? O Rafael Leite diria, cavalo no canto só traz desencanto. Esse aí é o clichêzão. Muito importante. Tem alguma recomendação de leitura? Vida Presa ao Bola Louca. Eu ia falar, como eu que tem livros. Você já falou de um deles, que achou que você vai falar agora, que você usou. Sim, você contou até não escutar essa. Eu comprei durante a pandemia o meu sistema do Ninzovich. Vou ter que fazer o trabalho de soletrar para você, Ninzovich, porque senão você nunca vai encontrar. É Ninzowitsch. Aí é difícil, né? Mas o Ninzovich ele é um dos criadores do xadrez moderno e ele tem um livro que é bem, como dizer, genérico nesse sentido. Não são partidas específicas e lances específicos. Ele te dá um sistema. Tente ocupar o centro, tente fazer com que os bispos tenham essas diagonais, tente colocar as torres nessas posições. É muito mais aberto. Talvez seja mais o que ele está procurando. Exato. O que eu ia falar é que o YouTube é o paraíso do xadrez. Se tem uma combinação que casou certinho, é xadrez e vídeo. Você acompanha a partida inteira, você tem tempo de analisar as coisas. Basquete é muito dinâmico, às vezes é difícil você fazer todas as observações que você precisa para compreender o jogo. O xadrez, você tem alguém no vídeo explicando o tabuleiro na sua cara e dá para fazer exemplos de partida. Então, nossa,
Dá para aprender muito no YouTube, tem muito vídeo em diversas línguas, incluindo em português, se você preferir. O próprio Xadrez Brasil tem vários vídeos explicativos, educativos mesmo, e vários outros criadores de conteúdo. Eu gosto muito do Krikor Mekhtarian, que é um dos grandes mestres brasileiros. Ele tem várias séries que ensinam o básico do básico, alguns que ensinam aberturas, alguns é ele jogando contra adversários do nível dele lá, de grande mestre. Aí você não vai aprender tanto para começar, mas você pode ver para se divertir. Mas o importante é que tem coisa do básico lá. E acho que em vídeo é um bom começo. Né? Mas se você gosta muito do livro, o Tem Ninzovic livros é pra uma isso, opção. E se você lê em inglês, o Levi Rosman, o Goran Chess, que tem um canal muito bom no YouTube também, lançou recentemente um livro que chama How to Win at Chess, como vencer no xadrez, que ele promete te levar do 0 ao 1200 de rating, e tem vários modelos de posições para você treinar e aprender, que vem um QR Code, aí você aponta seu celular e você pode jogar essa posição no celular. Para você não ter que... Com o Ninzovic, ele te mostra posições e você tem que montar um tabuleiro na sua frente para ver como aquilo acontece. A não ser que você tenha o poder de imaginar um tabuleiro perfeito na cabeça. Tem um aplicativo que chama Chess Vision, que você só aponta a câmera para qualquer tabuleiro, qualquer imagem de tabuleiro, e ele coloca no aplicativo para você jogar. Maravilha. Então funciona também, chama Chess Vision. Bom, o do Levi já vem pronto, já vai para a plataforma dele. É uma boa também, How to Win at Chess. É bom que você pode jogar até aqueles problemas de xadrez antigos que vinham no jornal. Você pode só escanear com o Chess Vision e joga no celular para resolver. Muito legal, não precisa montar um tabuleiro, né? O Adriano mandou um pra gente que o Machado de Assis fazia, né? Os Sim, problemas de xadrez, eu só coloquei lá e fiz no tabuleiro. No tabuleiro não, no aplicativo. Eu sempre falo isso, que compositores de tabuleiro, de problemas de xadrez no tabuleiro, eram comparados com compositores de música. E inclusive os dois ganhavam o nome de compositores. E é difícil. Última pergunta pra gente encerrar. Também é de hobbies, eu coloquei, Danilo? Dos seus hobbies? Dos meus hobbies? Isso. Mas acho que dá pra ser uma resposta mais ampla, não só para esse hobby específico. E qual que é? Ouvinte novato do Tabulices. Fala PH e Danilo Silvestre da esfera basquetebolística. Tudo bem? Tudo bem, para quem não entendeu, o PH é quem gravava comigo o podcast Tabulices sobre jogos de tabuleiro. E claramente o Denis é o Danilo. Estou escutando o Tabulices, que tá aí para quem quiser ouvir nos agregadores. Isso, no Spotify, no seguidor de podcast favorito. Por conta da pessoa que de vez em quando dá um superchat pedindo a volta do Tabulices. Então a propaganda deu certo para isso. Olha só. E porque estou me aprofundando no hobby de board games, os jogos de tabuleiro. Legal. Tenho apenas jogos leves como Dixit, o TTR, não sei o que é, Coop e mais alguns. Mesmo me interessando por jogos mais pesados como Root e o Terraforming Mars. Legal. Porém, as pessoas com quem jogo preferem jogos mais leves. Então fico no dilema se compro esses jogos mesmo que eles vão ser pouco jogados. Sei que é meio normal em quem tem esse hobby, porém fico com pena de comprar e jogar só quando tiver um alinhamento de planetas. E talvez fique chato para outras pessoas, porque vou ser a pessoa sempre mais animada. Vou saber mais do jogo e possivelmente ganhar. Como o Danilo lidava ou lida com isso, principalmente no início do hobby? Eu acho que tem a ver com o quanto eu mergulho nesse hobby sozinho. Sim. Indo para além dos tabuleiros em si, dos jogos de tabuleiro. E TTR é Ticket Ride. É que o jogo de tabuleiro é um hobby meio estranho, porque você, não sempre, mas em geral, depende dos outros para jogar. Então, se você quer jogar com o seu grupo atual de amigos ou parentes ou o que quer que seja, às vezes é difícil tirar eles da zona de conforto. Se eles já gostam de jogar alguns jogos simples, pode ser meio complicado você ficar apresentando outras coisas mais difíceis. Até porque tem gente que detesta aprender regra de jogo. E eu acho às vezes mais divertido aprender a regra do que jogar.
Eu gosto de aprender o máximo de regras possíveis. Por mim, eu jogava um jogo novo, pesado, toda semana. Tem gente que detesta. Entendo quem detesta. Né? É comum, acho que é mais comum do que gostar. Então, Pra mim é legal até a hora que eu paro de entender. acontece. Enquanto eu tô né? entendendo as regras, isso aqui faz isso, legal. Agora, se isso acontecer, essa pedrinha vier pra cá, eu falo. Ih! Mas eu insisto que é como falar idioma, né? Quanto mais idiomas você fala, mais fácil é você aprender o próximo. Porque quanto mais comparação você tem entre os jogos, você já sabe que aquelas regras são assim. Se você já começa com esse jogo é tipo o. Uhum. Mas fala, tá. Até as Já exceções resolveu são fáceis. 70% da explicação. Então, acho que é um processo. Para você ter uma coleção aí, eu acho que vale você ter jogos que não são tão pesados. Você não vai botar root para essa galera jogar, mas começa a oferecer jogos que são um pouquinho mais pesados. Você não precisa colocar Ticket to Ride para jogar. Você pode colocar Power Grid. Talvez seja a situação em que as pessoas descobrem que elas têm um pouquinho mais de prazer com um jogo que é um pouquinho mais complexo. Sim, tem que ir aos poucos. Mas você tem outras opções também. Vários jogos você pode comprar para jogar quando os planetas se alinharem, mas permitem que você jogue sozinho. Jogar solo é uma possibilidade no hobby. Quase todos os jogos hoje vêm com essa opção. E eu achava meio deprimente quando eu comecei no hobby. Tipo, eu vou ter jogo pra ficar jogando sozinho, coisa triste. Sozinho eu jogo videogame. Mas não. Eu peguei gosto, é legal. Eu joguei muito jogo de tabuleiro solo na pandemia. Funciona. E eu acho que coça a coceirinha de querer experimentar um jogo. E por fim, entrar de cabeça num hobby significa encontrar os seus. Encontrar outras pessoas que caíram de cabeça no hobby. É muito difícil convencer todos os seus amigos e parentes e namorados a entrar numa loucura dessas com você. É difícil. Você às vezes tem que fazer amigos novos para dar conta desses hobbies. Justamente. Né? Não tem essa. Eu jogo tabuleiro às vezes com o Danilo. Não gosto tanto que nem o Danilo. Não vou conseguir jogar toda semana para dar conta do seu gosto por ele. Justamente. Então, é até chato você tentar ficar convencendo os outros. Eles gostam de jogo leve. Você joga jogo leve com eles, vai tentar convencer todos a jogar jogos mais pesados. Você tem que achar outras pessoas que se interessem por isso. Se você é viciado em relógio, você não vai convencer os seus amigos e família a passar o fim de semana abrindo um relógio, limpando um relógio, trocando as peças. Ou fazendo quebra-cabeça de 1000 peças, ou, sei lá, acordando 5 da manhã para correr. Não dá. Você tem que achar o seu grupo. E acho que você mergulha no hobby, pode até comprar os jogos primeiro, e depois você vai encontrando com quem jogar. Né? Justamente. Você vai encontrar o seu grupo de corrida, você vai na Convenção Internacional de Relógios. Você vai encontrar um monte de gente que quer jogar jogos tabuleiro. Eu não me sentiria mal, não, de comprar esses jogos, mesmo que a princípio não sejam tão jogados, se você consegue pagar, né? Porque eles são meio caros. E se você tá mergulhado no hobby. Acho que hobby é muito importante. Muito importante. Muito. A gente está numa fase de crise da meia-idade, hobby é tudo. Nossa, é muito importante ter uma paixão e que ocupa o seu tempo, que te dá sentido e significado. Só para apaziguar um pouco a crise de identidade. Né? E o pessoal não fala, né? Se vista pro emprego que você quer ter, não pro emprego que você tem. Assim, compra os jogos de tabuleiro pro grupo que você quer ter, não pro grupo que você tem. O grupo de jogo, no caso. Se não. Bom, é isso. É isso. Tinha mais uma história longa, mas ficou longa e a gente já falou muito e já deu um tempo de podcast normal. Então vai ficar para a próxima essa grande história. Boa, porque mas o importante é que teremos mais podcasts. Isso, não vamos deixar de ter Both Teams Play Hard só porque fizemos um especial agora. Então fiquem tranquilos, continuem mandando suas perguntas, mensagens, dúvidas, críticas, sugestões e tabelas com estatísticas, porque é tudo muito bem-vindo. Então valeu, pessoal, a gente volta semana que vem. Acho que semana que vem vai ser o especial de assinantes que a gente vai abrir para todos vocês. E acho que depois a gente vai colocar um escuta essa aqui, não sei, até o fim do mês vai ter uma coisa nova toda semana no feed e a gente volta ao vivo no comecinho de setembro. Isso, perfeito. Em agosto a gente está de férias e vocês aí estão celebrando a vacina contra o câncer. Com certeza. Parabéns para vocês. A gente volta em setembro ao vivo, mas estaremos aqui
no YouTube todas as quintas-feiras, em áudio, editadinho bonitinho, com vinhetas no Spotify, no seguidor de podcast favorito, todas as sextas, independente de ser ao vivo ou não. Exato. Conteúdo vai ter, pode ficar tranquilo, contamos com a presença de vocês. É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau! Tchau, tchau!